Começamos mais uma live do Projeto 2020. Sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui. Hoje, eu quero dar um recado antes de falar do que a gente vai falar hoje, antes de falar do nosso assunto. Dos dias 1º a 8 de dezembro, a gente vai fazer um workshop sobre a tradução do direito ambiental. O título do workshop vai ser algo como Traduzindo o Direito Ambiental para vocês, para o profissional da carreira ambiental. E esse workshop vai ser super legal. A gente já vai gravar as aulas, a gente já pensou num conteúdo muito bacana para destravar o direito ambiental da cabeça de vocês e vocês já começarem a conquistar esse negócio, que a gente vai dominar esse negócio junto. Recado dado? Destravando Juridiquês. Já tem até um outro nome que eu já comecei a criar as coisas, mas é mais ou menos isso aí mesmo, Destravando Juridiquês. E a gente vai começar a gravar. E tem um detalhe. A gente vai gravar para esse workshop uma aula especial de dúvidas. Aí eu já botei até uma caixinha para vocês me mandarem dúvidas, recebi algumas, mas aí vocês mandam, pode mandar por direct, pode mandar lá no Telegram, a dúvida que vocês tiverem, manda pra gente que a gente vai gravar uma aula só respondendo dúvida de vocês. Tá bom? Vamos lá? Hoje, pegar minha cola aqui, porque vocês sabem, né? Hoje a gente vai falar sobre ação civil pública, tudo que sabemos sobre este assunto. Tudo que sabemos não, porque são só 20 minutos, mas eu quis imitar esse povo da internet, porque eu sou desses. Porque esta semana, não sei se vocês perceberam, a gente tem falado muito sobre o tema de meio ambiente na Constituição Federal, tentando mostrar para vocês o que é mais importante da abordagem do meio ambiente na nossa Constituição de 88. E a ação civil pública é um instrumento super importante de defesa do meio ambiente, previsto expressamente na Constituição. Então, a gente resolveu falar dela aqui hoje, porque quem trabalha com isso na carreira ambiental jurídica, como nós, precisa, em vários momentos, atuar no âmbito de uma ação civil pública. Seja como assistente técnico, seja defendendo uma das partes, seja como perito, vocês podem atuar. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui hoje. Então, André vai explicar aqui, resumidamente, pra gente, que ele agora tá assim, ele fica se desafiando a ser resumido. O que é uma ação civil pública? Oi, pessoal, tudo bem? Camila, tudo bom? Olha só, Camila, lembra que a gente vem falando aqui, vários posts e várias aulas também que a gente vem dando aqui, falando que o meio ambiente é o bem jurídico de interesse difuso, né? Ele tem esse nome, né? Bem jurídico de interesse difuso. E que por ser difuso, né? E que por difuso, né? Entende-se aquele interesse que é de todos, mas que não é de ninguém em particular. Você não pode pegar o meio ambiente para si e dizer, não, agora eu sou proprietário do meio ambiente, mas ao mesmo tempo você é titular de um meio ambiente saudável, né? Um meio ambiente com qualidade de vida. Isso é que é um bem de interesse difuso. Né? Então, pelo meio ambiente ser esse bem de interesse difuso, né, por conta dessa característica especial, que a legislação brasileira, né, trouxe para ele uma ação específica chamada ação civil pública, que serve para defender eventuais lesões a esse interesse, que é de todos, mas que não é de ninguém ao mesmo tempo. Mas o que ela tem de especial, assim? Porque pelo que você está explicando, e é isso mesmo, né? A Constituição colocou uma ação específica lá em seu bojo. E, gente, é a Constituição. Vocês sabem que ela é topo, né? Ela é chique. Se bota um negócio na Constituição, é porque não é para mudar. E é porque é muito importante. Então, ela botou essa ação específica lá. O que ela tem de diferente das outras ações? Então, Camila, olha só, quando você tem um direito lesado, né, um direito seu lesado, por exemplo, eu gosto sempre de usar a questão do acidente de carro, né? Quando você está lá trafegando na rua e vem um desavisado e bate no seu carro, né, e você vai lá, tenta compor amigavelmente aquele dano que você sofreu com ele, e ele não quer pagar o dano sofrido, você tem um judiciário. Aí você vai ao judiciário, inventa uma ação judicial. E aí o juiz vai substituir a vontade das partes e vai obrigar o camarada que te causou um dano a ressarcir o dano. O meio ambiente não tem esse titular. Né? O meio ambiente, por ele ser um bem de todos e de ninguém ao mesmo tempo, né? Como é que faz para a pessoa ir e eventualmente pedir a reparação de um dano ao meio ambiente? Você poderia, sozinha, pedir? Não. Então, a legislação brasileira
previu essa ação especial justamente para defender esse direito, que é um direito tão especial na vida da gente, entendeu? Eu entendi, mas explica pra gente um pouquinho melhor. Quem é que pode propor essa ação? Então, Qualquer um de nós, eu posso? Não, você não pode propor ação civil pública. A lei da ação civil pública é a 7347 de 95, né? Uhum. Ela define quem são os legitimados para a propositura da ação civil. Então, a ação civil pública não é para qualquer um, né? Existem alguns legitimados, algumas pessoas que vão propor uma ação civil pública para a defesa desse nosso direito, né? O legitimado mais famoso, vamos dizer assim, é o Ministério Público, né? Mas você também tem a Defensoria Pública, você tem a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, você tem associações que estejam constituídas há mais de um ano e que tenham no seu objeto social, vamos dizer assim, né, na sua atribuição, né, a defesa do meio ambiente como um dos pré-requisitos. Então, todos esses legitimados vão defender esse direito que é nosso. Só que nós mesmos não podemos, né, ir lá defender esse direito. Existem legitimados especiais, que são os chamados legitimados extraordinários. Porque o legitimado ordinário, vamos dizer assim, é você que teve um dano particular e vai lá no judiciário, bater na porta do juiz e falar: olha, juiz, obriga esse camarada a me pagar aqui o dano que eu sofri. Você é um legitimado ordinário, você está litigando em nome próprio, direito próprio. Só que aí o Ministério Público, a Defensoria Pública, etc. e tal, são legitimados extraordinários porque eles estão litigando direito alheio nosso em nome próprio. Isso responde um pouco, mas é melhor você explicar mais especificamente. A pergunta aqui da Gabriela, que ela pergunta assim: então quem procura para defender? O Ministério Público simplesmente acorda um dia e fala: ah, tá rolando dano ambiental ali, preciso ir lá arrumar. Como que ele descobre que ele precisa defender esse problema, essa questão? Pedir a reparação e tudo mais. Ele descobre de várias maneiras, inclusive através de leitura de jornal, notícias de TV, através da mídia. A mídia é uma grande fonte, né, de danos ao meio ambiente. O Ministério Público vai atrás, né, e ajuiza antes um inquérito civil e depois uma ação civil pública. O inquérito civil é uma fase preparatória. Tá aí, Camila? Pronto. O inquérito tô civil aqui, calma, é porque eu tô vendo um negócio aqui. É uma fase preparatória da ação civil pública. A mesma coisa que funciona um inquérito policial, funciona um inquérito civil. O inquérito civil é uma fase preparatória, onde o Ministério Público, por exemplo, né, um dos exemplos é o Ministério Público. Ele vai fazer um procedimento interno para apurar quem é que vai responder por aquele dano ambiental. Porque, às vezes, os danos são de tão monta que ele não sabe direito quem ele vai acionar. Então, existe um procedimento prévio, preparatório, chamado inquérito civil, em que o Ministério Público, por exemplo, né, vai definir quem é o autor da ação. Definindo quem é o autor da ação, existe a propositura da ação. Mas olha só, nós, isso daí é spoiler do finalzinho da live, mas nós, como representantes da sociedade civil, né, podemos também representar ao Ministério Público e dizer: olha, está acontecendo aqui uma irregularidade ambiental, e ele vai lá, apura e propõe a ação civil. E no final da live, eu vou dizer um caso de uma ação civil pública em que eu atuei. Já vou adiantar. Um caso de uma ação civil pública que eu atuei, que começou, sabe como, Camila? Conta aí pra gente. Com uma pesquisa que uma determinada pessoa estava fazendo sobre engenharia agrônoma, alguma coisa assim. Era uma pesquisa, um trabalho da faculdade. Então, essa pessoa ela fez o trabalho da faculdade em torno da empresa que eu representava naquele momento, né? Esse trabalho da faculdade chegou aos ouvidos do Ministério Público, e o Ministério Público propôs uma ação civil pública. Mentira, foi mesmo? Interessantíssimo. Então, peraí, eu também... Agora eu tô com essa dúvida também. Então, olha só, ele pode olhar no jornal e perceber que aconteceu um dano ambiental e representar. Uma pessoa pode, não sei, entrar lá, sei lá, na ouvidoria e fazer uma
escrever lá que tem um Isso, problema e eles vão sim, olhar. sim, Se a isso, pessoa receber um auto de infração, uma multa ou alguma coisa do órgão ambiental, o órgão ambiental também manda isso para o Ministério Público, não é? Meio que automaticamente a questão da infração vai direto, então ele também fica sabendo. isso. Então, assim, Uma das saber ele fontes, tem isso, mil exatamente. formas, né? Mil formas de saber para representar contra Isso. aquele empreendimento, aquele cidadão que esteja cometendo uma infração ou provocando danos ao meio ambiente, não é isso? Exatamente, isso daí. Existem mil formas dele saber. Não tem uma forma expressa e Oficial, nem tipo um uma. caminho, né? Tá. Não, não, não. Isso vem automaticamente. Isso, vamos pegar até um gancho que uma pessoa perguntou aqui, tem também a ação popular, né, mestra? O cara te chamou de mestre, você tá bombando aqui. E a É o ação popular Rodrigo. seria uma outra seria uma outra forma da gente, né, tipo aqui, ser humano, eu, Camilinha do Céu, ir lá Isso, e pedir a reparação de um dano ambiental, não é isso? Explica da ação popular, antes da gente isso. falar de um caso prático. A ação popular ela tem fundamento constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, um rol extenso, né, de direitos e garantias Uhum, fundamentais. A ação popular é um direito e garantia fundamental previsto na Constituição e diz que qualquer uhum, cidadão, né, é legitimado para a propositura de ação popular quando estiver diante de um ato lesivo ao meio ambiente praticado por uma autoridade pública. Então, a ação uhum, popular ela tem essa característica um pouquinho diferente. Assim, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as associações podem propor ações civis públicas. Eles serão legitimados extraordinários. Mas o tá. particular pode, a pessoa física pode também? Pode, por meio da ação popular. Na ação popular, qualquer cidadão leia-se, portador de um Uhum. título de eleitor, pode propor essa Engenheiro ação, civil. mas essa ação ela tem um escopo um pouco mais limitado, tá? Que é Uhum. a propositura de ações relacionadas a atos lesivos ao meio ambiente, ao patrimônio público, ao direito do consumidor também, mas relacionados a atividades das autoridades públicas. Tem um escopo um pouco Tá. mais limitado, tá bom? Calma aí, então. Ó, vocês já viram que advogado é muito engraçado? Eles usam termos específicos até para coisas tipo pessoas. Pessoa é o quê? É um particular. Já viu como que é? Advogado é assim. Uma pessoa, um ser humano não é uma pessoa, é um particular. A particular aqui, vamos lá então. Mas a particular aqui vai poder propor uma ação popular apenas se o dano for causado por uma autoridade pública. Se o dano for causado pelo meu vizinho, fulaninho de tal está desmatando a reserva legal dele, eu estou vendo daqui da minha janela. Aí como que faz? Corre no Ministério Público. Se você acha que isso daí é um dano, é um crime ambiental, vai à autoridade policial, representa lá a autoridade Certo. policial, né? Comunica o fato à autoridade policial ou ao Ministério Público, eles vão apurar e eles vão propor as medidas judiciais cabíveis. No caso do Ministério Público, Pode ir na polícia provavelmente também, ação né? civil. Você falou polícia, eu Isso, não ouvi. Pode ir na. autoridade Ah, falou, policial. falou, autoridade Pode. policial, verdade. Aí tá vendo a minha dificuldade aqui de cognição, porque eles falam coisas difíceis. Entendi, tá. Não, Agora, para a senhor. gente encerrar, porque faltam 3 minutos, vamos contar aqui para o pessoal. Conta para a gente qual foi o caso de ação civil pública que você trabalhou, que foi ou mais difícil, ou mais esdrúxulo, enfim, que tenha te marcado de alguma forma e por que esse caso te marcou. Tá bom. Eu já adiantei, né? Dei um spoiler, né? Essa ação Não, você civil escolhe pública. outro. Essa foi peculiar mesmo, essa eu não sabia, não. Não, essa é super peculiar. Ela começou com um trabalho de faculdade. A pessoa foi fazer um trabalho de faculdade, pediu permissão à empresa na qual eu trabalhava para A empresa fazer deixou. sondagens, né? A empresa Aham. deixou. Então, a pessoa fez um trabalho da faculdade, né? E publicou esse trabalho na faculdade. Esse trabalho da faculdade chegou aos ouvidos do Ministério Público. Eu não sei como que chegou aos ouvidos do Ministério Público, mas ele Uhum. chegou aos ouvidos do Ministério Público. O Ministério Público Uhum. instaurou um inquérito civil, que é aquele procedimento preparatório prévio, né? E isso redundou Uhum. numa ação civil pública. Essa ação civil pública está proposta no estado do Mato Grosso do Sul até hoje. Até hoje está se discutindo essa ação civil pública, que discute o seguinte: era uma área desativada, né? Em que Uhum. exerceu-se no passado uma atividade potencialmente poluidora, e a pessoa que foi lá provavelmente era
um estudante de, não sei se geologia ou se engenheiro Devia ser, ambiental, para querer enfim. furar solo. Uhum. Isso, ele ou ela furou vários, né, no entorno ali do local, né, e descobriu que aquela área estava totalmente contaminada pelas atividades desenvolvidas pela fábrica no passado. E aí, isso chegou aos ouvidos do Ministério Público, o Ministério Público propôs uma ação civil, né? Gente, pior que Isso eu trabalhei nesse foi, caso, nunca que eu soube. Não sabia que essa tinha sido a o origem, não. começo dele foi um Que trabalho de faculdade. bafão. Não sabia não desse Pois detalhe. é, foi um dos casos mais, assim, vamos dizer assim, mais pitorescos que eu trabalhei. Um dos casos também mais Verdade. difíceis que eu trabalhei, porque eu tive que enfrentar uma audiência pública, nesse caso. Ai, gente, só tem 1 minuto, mas conta como foi. Eu não vou nem contar do meu caso, que não é relevante perto de uma audiência pública. Conta aí, na verdade já acabou o tempo, Não, mas conta aí que eu quero saber. e com relação ao órgão ambiental, eles não têm poder de agente fiscalizador? Sim, o órgão ambiental tem poder de agente fiscalizador. Só que o órgão ambiental, ele atua numa outra espécie de responsabilidade, que é a responsabilidade administrativa. Né? O que nós estamos falando aqui é de uma ação civil pública. Então, nós estamos na seara que não é aquela da Perdigão, na seara, Tão engraçadinho. no campo da responsabilidade civil, né? A gente já fez algumas lives tocando a respeito da diferença entre a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil. Mas, rapidamente falando, o órgão ambiental tem poder de polícia, ele tem poder de fiscalização. Por isso que ele multa com o intuito de pedagógico, com o intuito de ensinar você a não atuar daquela forma que você vem atuando. Na responsabilidade civil, necessariamente você tem um dano, né? E esse dano ele vai ser reparado, ou através do pagamento de uma indenização, ou através de uma ação reparatória. Mas deixa eu contar aqui a audiência pública que eu fui. Conta, Eu conta. fui à audiência pública por quê? Porque a sociedade do local era uma cidade, vamos dizer assim, de porte médio, né? E a sociedade civil, né, a sociedade do local estava muito alarmada por quê? Era muito comum na sociedade ali o abastecimento de água ser feito através de poços artesianos. E a sociedade Uhum. estava muito alarmada porque todos ali estavam achando que estavam consumindo água contaminada, porque o lençol freático ele tinha uma determinada direção, essa direção carreava, né, a água para a população em geral, e aí o Ministério Público marcou, né, uma audiência pública a fim de que os responsáveis pela empresa fossem à sociedade civil explicar quais são as medidas que estavam sendo tomadas, qual era a qualidade da água, o que poderia ser feito, quais eram os perigos, etc, etc, etc. E eu fui lá. Aí você ficou na frente de todo mundo, como que é? Tipo uma associação de moradores, tá todo mundo lá, e você faz tipo uma palestra, assim, com slides, PowerPoints, explicando como que é? Não, no começo eu estava como advogado, né? Então, assim, eu não fui fazer uma palestra, né? Os técnicos da empresa que foram fazer os esclarecimentos necessários. Então, começou realmente com uma palestra, mas depois as pessoas começaram a fazer perguntas e aí começou como se fosse um bate-papo, né? Uma arguição. As dúvidas tinham que ser sanadas. Mas foi tenso ou não? Bastante Eles ficaram tenso, bem putos? aí Foi? você tinha representante dos bombeiros, você tinha representante da polícia, você tinha jornalistas, você tinha associações de defesa de meio ambiente, você tinha associações de moradores, Ministério Público. Caramba. E é bem difícil explicar essas coisas, né? Sim, você tinha, todo mundo estava ali reunido para entender o problema, fazer as perguntas necessárias e se acalmar ou se desesperar, né? Deus me livre de participar de uma dessas. É Foi uma verdade. posição de quase réu, né? A gente ficou crivado de perguntas, mas nos saímos muito bem. Nos saímos Que muito bom, bem. que ótimo. Porque efetivamente não havia risco de contaminação, né? A Não, contaminação ela estava intramuros, né? Mas tem caso tão pior. pois é.
Mas o direito à informação é necessário e foi assegurado nesse caso concreto. Claro. Que legal. Então tá, então super valeram os nossos minutos a mais aqui da Live 2020. Perdoe todas as minhas interrupções, é porque eu fico empolgada às vezes, porém você conseguiu explicar tudo com louvor. Ganhou um mestre, ganhou uma fã na próxima live, nem que eu contrate um fã, vou ter uma fã aqui. Ai, gente, muito obrigada a todos que participaram e que ficaram com a gente até aqui. Um beijo e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Dúvidas, Telegram ou direct no Instagram. Boa, ele tá muito garoto propaganda, gente.